Efésios capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 15 até o versículo 19. Por isso também, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Uma rápida comparação desse texto com Filipenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1 também, e o próprio texto de Efésios, mas capítulo 3, revela que Paulo costumava orar dessa forma e escrever sobre isso, orar por aqueles que ele amava, que ele queria bem. Nesse capítulo 1, em especial, no versículo 17, Paulo revela a grandiosidade e a importância da oração, e eu queria destacar isso logo de início, para que tenhamos pleno conhecimento dele. Há uma finalidade no tema da oração, que Paulo aqui faz pelos Efésios, para que eles tenham pleno conhecimento dele. Na nova tradução da linguagem de hoje, para que vocês o conheçam como devem conhecer. Porque de repente, quando a gente lê pleno, a gente pode imaginar que é pleno para alguns, para mim está bom assim. E a NTLH talvez nos ajuda para dizer, não, esse caminho está aberto para todos, e todos devem conhecer a Deus. E por isso Paulo então ora. Irmãos, é digno de nota o fato de que em todos os escritos de Paulo, suas orações pelos amigos não têm um pedido de transformação das circunstâncias. E se isso acontece, é raro. É certo que as pessoas naquele tempo viviam em meio a perigos e dificuldades, até bem maiores do que os nossos. Enfrentavam perseguição, morte precoce por enfermidade, hoje a medicina evoluiu muito, opressão por forças poderosas e até a separação de entes queridos. Sua existência era menos segura do que a nossa hoje. No entanto, nessas orações que Paulo expressa, não há pedidos por um imperador melhor. Não há pedidos por proteção de bandos de saqueadores. Nem mesmo por pão para a próxima refeição. Paulo não ora pelos seus bens ou pelos bens que colocaríamos geralmente no topo da lista dos nossos pedidos de oração. Calma. Isso não significa que é errado orar por tais coisas. Paulo bem sabia, o próprio Jesus nos convida a pedir o pão nosso de cada dia. O próprio Jesus nos ensinou a orar para sermos livres de todo o mal.
Em 1 Timóteo 2, sim, Paulo orienta os leitores a orarem por paz, por um governo justo, pelas necessidades do mundo. Nas próprias orações, portanto, Paulo não está nos oferecendo aqui um modelo universal como Jesus fez, mas ele está falando da sua realidade e o que para ele era prioridade, quando ele explicitava nas cartas por quem ele orava e por que ele orava. Antes, nessas cartas, Paulo revela o que pedia na maior parte das vezes pelos seus amigos. Algo que acreditava ser a coisa mais importante que Deus podia dar a eles. E que coisa é essa, queridos? O próprio texto nos dá uma dica: conhecer melhor a Deus. E Paulo explica isso com riqueza de detalhes. No versículo 18, significa ter os olhos do coração iluminados. No sentido bíblico, o coração é o centro de nossa personalidade, que controla o nosso ser. É onde estão guardados os compromissos mais importantes que temos. Os afetos mais profundos, as esperanças mais básicas que controlam sentimentos, pensamentos e ações. Ou seja, ter os olhos do coração iluminados por uma verdade particular significa permitir que a verdade, essa verdade pela qual Paulo ora, penetre a gente e se apodere de nós, de forma profunda, de maneira a nos transformar por inteiro como pessoas. Veja, podemos saber que Deus é santo? Sim, podemos, mas quando os olhos do nosso coração são iluminados por essa verdade, a gente não só entende que Deus é santo de forma cognitiva, mas a gente entende também de forma emocional. Experimenta. Experimenta a santidade de Deus na sua beleza, e até é movida em nossa vontade para que evitemos atitudes e comportamentos que desagradem ou desonrem a Deus. Por exemplo, em Efésios 3,18, essa mesma carta que estamos olhando, Paulo afirma desejar que o Espírito seja dado aos Efésios e com isso venha poder para compreender. Veja o versículo 18. Que esse Espírito fortaleça os Efésios para que eles possam, veja bem, compreender o que? Todos os benefícios passados, presentes e futuros que receberam como crentes em Cristo. Ele não está falando só de uma cognição, de uma compreensão intelectual, mas de uma experiência, de uma percepção espiritual daquilo que ele já tem. Claro, todos os cristãos conhecem de forma intelectual esses benefícios. São eles recitados culto após culto. São eles vistos em nossos símbolos. O nosso país a todo momento faz algum tipo de referência a esses símbolos. Mas o objetivo da oração de Paulo vai além. Essa oração pretende que os efésios desenvolvam um senso mais vívido da realidade, da presença de Deus e de uma vida compartilhada com Ele. Veja, Paulo vê esse conhecimento mais profundo pelo qual ele ora como algo mais importante do que pedir para transformar circunstâncias temporais. Sem esse senso poderoso da realidade de Deus, pela qual aqui ele ora, circunstâncias favoráveis podem levar a gente ao excesso de autoconfiança ou indiferença.
ilustro com a situação do país. Vamos que o país esteja no momento bom. O trabalhador oferindo renda do seu trabalho, oportunidades de emprego, segurança, prosperidade de forma nacional e internacional, condições externas que nos podem eventualmente fazer descansar em nosso próprio braço, nos levando eventualmente à indiferença. Circunstâncias favoráveis, atenção, podem, não digo que ela fará ou elas farão, mas podem levar a gente a uma ideia de que estamos no controle. E de que talvez nem Deus é tão necessário assim. Quem precisa de Deus seria a conclusão do coração, a gente não verbaliza, mas a gente age assim ou pensa, quando tudo está sob controle. E então, novamente, sem o coração iluminado, as circunstâncias desfavoráveis podem levar a gente ao desânimo ou ao desespero, porque passa aquela bonança, vem a crise, e como o nosso coração estava apegado àquela prosperidade externa, em ela sumindo, nosso coração se desespera. Porque o amor de Deus seria uma abstração em vez de a presença consoladora que deve ser para cada um de nós. Portanto, conhecer melhor a Deus é do que necessitamos acima de qualquer outra coisa, queridos. Se pretendemos enfrentar a vida, sejam quais forem as circunstâncias. Desse modo, por isso, a preocupação de Paulo é com a vida de oração pública e privada de cada cristão. O apóstolo acredita que o bem maior é a nossa comunhão com Deus. Uma vida de oração rica, vibrante, consoladora, às vezes conquistada a duras penas porque não temos esse hábito ou porque é difícil nesse mundo que nos distrai parar. Mas a vida de oração é o único bem que possibilita receber todos os demais tipos de bens que Deus quer dar de forma correta e equilibrada. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjar em vossos próprios prazeres. Às vezes o nosso problema não é receber as boas coisas que Deus faz ou dá, mas é a administração dessas boas coisas e o lugar que elas ocupam, às vezes se tornando grandes ídolos e até nos escravizando. A oração é uma luta para se apegar a Deus. Num mundo materialista, de muitos sons, muitas vozes, como na antiguidade, as pessoas se agarravam ao manto de um grande homem ao lhe fazerem uma súplica, isso era comum. Ou como nos tempos modernos, a gente abraça alguém para demonstrar amor. O pedido de súplica, muitas vezes, na antiguidade, se dava na forma de agarrar um manto. Lembra da mulher de fluxo de sangue? Veja o que escreveu Isaías no capítulo 64, versículo 7. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a apegar-se a ti. Por isso, orando dessa maneira, Paulo estava pressupondo a prioridade da vida interior com Deus. Agora não entenda mal, vida interior não quer dizer vida de oração privada. A vida com Deus é cultivada também pela adoração pública, que é o que estamos fazendo aqui, ou o que fazemos em nossas casas. João Calvino e outros reformadores deixaram claro que a oração e a devoção públicas
na Assembleia Cristã Reunida, quando a igreja se reúne, era uma base formadora que nos ensinava a orar a Deus e a nos comportar diante dele em particular, e não o contrário. Veja o que escreveu Michael Horton, quando escreveu sobre Calvino e a vida cristã. Ele escreveu assim: o ministério público molda a devoção privada, e não o contrário. Pois bem, a gente vive hoje na contramão disso. Hoje o privado e a experiência particular e individualista se mantém nessa esfera, e está havendo uma dificuldade grande para o encontro público, para o culto da família. E a gente acaba fazendo aprendizados solitários e, eventualmente, deixa de aprender com a comunidade como se pode orar. Sim, quando a gente ora aqui nesse espaço, canta louvores a Deus, intercede no final da reunião, isso é uma forma de aprendizado do que também podemos fazer em nossa casa, e não o contrário. Por isso, a oração e a devoção públicas na igreja, no culto público, isso é a base formadora que nos ensina a orar a Deus em particular. Portanto, Paulo estava pressupondo nesse texto que ele nos apresenta em Efésios, a prioridade da vida interior com Deus em seus escritos sobre oração. Ele, claro, vai lidar com oração também em outras questões, mas aqui a ênfase dele, e a majoritária, é essa. A maioria das pessoas hoje baseia a sua vida interior em circunstâncias exteriores. Sua paz interior é baseada na avaliação que os outros fazem dela. Sua paz interior depende da sua posição social, da sua aparência, da sua prosperidade e do seu desempenho social, profissional, técnico. E os cristãos pensam isso tanto quanto o mundo todo. Se não, vejamos. Paulo está ensinando que para os crentes deveria ser o contrário. Porque do contrário, se não for assim, seremos açoitados pela maneira como as coisas estão acontecendo no mundo e seremos levados ao desespero, como se não tivéssemos o Evangelho de Cristo em nós. Se os cristãos não basearem a própria vida no amor imutável de Deus, então eles terão de aceitar como sucesso o que os outros neste mundo garantem ser o sucesso. Eles terão de entender a felicidade e até mesmo o próprio eu com base no que os outros desse tempo estão falando sobre o eu e sobre a felicidade. E como essas vozes são estranhas. Meus irmãos, se priorizarmos a vida exterior, a nossa vida interior se tornará obscura e assustadora. Lembra do que Jesus disse: se os seus olhos forem bons, seu corpo será luminoso. Não saberemos, por exemplo, o que fazer com a solidão se nunca cuidamos do nosso interior. Sentiremos incômodo em examinar a consciência quando ela simplesmente nos apresenta quem é que somos e o que fizemos. Será dolorido e será cada vez menor a capacidade nossa de dar atenção a reflexões mais profundas. A gente vai deixar a vida nos levar. Olha a profundidade do que está sendo dito hoje à noite aqui. Tem coisas em nossa vida que vão se acumulando e a gente já nem sabe de onde está vindo o golpe.
A gente está num quarto escuro e às vezes não sabe nem no que tropeça. Porque se acumularam coisas em nossa vida e nós passamos a nos desconhecer porque deixamos de cuidar daquilo que é mais importante. Preferimos não pensar e tocar a vida do jeito que está. Só que um dia essa conta chega. E o que é ainda mais sério, a nossa vida, quando a gente não cuida do interior, ela vai ter um problema de falta de integridade. Por fora, precisaremos projetar uma imagem de que somos confiantes, de que estamos bem, de que estamos íntegros emocional e espiritualmente, mas por dentro temos muitas dúvidas. A respeito de nós mesmos, temos ansiedade, autocomiseração e muitos velhos ressentimentos não tratados. Contudo, não saberemos penetrar a profundidade do coração, ver com clareza o que existe ali e lidar com esses problemas. Resumindo, se não priorizarmos a vida interior, nós nos transformaremos em hipócritas. John Owen, teólogo inglês do século XVII, escreveu uma advertência a ministros populares e bem conhecidos do seu tempo. Eu faço essa citação entre aspas. Ele escreveu: o ministro pode encher os bancos da igreja, a lista de membros, a boca do púlpito, mas aquilo que ele é quando está de joelhos diante do Todo-Poderoso, em secreto, isso é o que ele é, e mais nada. O ministro pode encher os bancos da igreja, a lista de membros, a boca do púlpito, mas aquilo que ele é quando está de joelhos diante do Deus Todo-Poderoso, em secreto, é o que ele é, e mais nada. Ora, para descobrir o seu verdadeiro eu, olhe para aquilo em que você gasta o tempo pensando, quando ninguém está olhando, quando não há nada forçando você a pensar em alguma coisa em particular, o que ocupa o teu pensamento. Em ocasiões assim, os nossos pensamentos se voltam para Deus, a gente procura pensar a respeito do nosso lugar no mundo, sob a luz de Deus. Quer ser visto como alguém feliz muitas vezes, positivo, mas será que costuma agradecer a Deus por tudo que Ele tem e louvá-lo por aquilo que Ele é? Sim, porque a gente tem pessoas humanamente positivas. Mas a pergunta é um pouco mais profunda. Eu entendo que todo bem vem de Deus e eu louvo por isso. Talvez você fale muito em como a sua fé é uma bênção. E no quanto você ama de verdade ao Senhor, mas se eventualmente não costuma orar, será que tudo isso de verdade faz sentido? E não me imagine aqui com uma perspectiva legalista. Vamos seguir a nossa caminhada para pensarmos nas conclusões desse caminho. Se não for feliz, humilde e fiel em particular diante de Deus, o que você quiser dar a impressão de ser por fora, não corresponderá ao que você de fato é. E você vai acabar adoecendo. Queridos, antes de ensinar a oração do Pai Nosso a seus discípulos, Jesus expôs algumas ideias importantes, e uma delas é essa: quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos
pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a recompensa, mas ao orar, entre no seu quarto. E fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Há quem diga que o teste infalível de inteireza ou integridade espiritual aqui é a nossa vida de oração privada. Muitas pessoas oram por exigência de expectativas culturais ou sociais. Tem uma vigília, tem uma oração, tem um grupo numa casa, pedem para a gente orar. Vamos lá. No entanto, internamente, o que se passa no nosso coração? A gente às vezes é provocado até por ansiedade em circunstâncias difíceis. Aqueles que vivem de fato um relacionamento com Deus como Pai, no entanto, internamente vão querer orar. Porque o Espírito, no Espírito deles, testifica o tempo todo: Abba, Pai. Portanto, eles orarão ainda que nada ao redor os pressione. Buscarão orar mesmo em tempos de aridez, de sequidão espiritual. Quando não houver ninguém que os enxergue, os contemple ou os retribua. Por isso, priorizar a vida interior não significa levar uma vida individualista. Conhecer melhor o Deus da Bíblia não é coisa que se consiga sozinho. Envolve a comunhão da igreja, a participação na adoração comunitária, devoção privada, instrução bíblica e até meditação em silêncio. Contemplar a natureza e a criação. E no centro das várias maneiras de conhecer a Deus está a oração. E eu vou mostrar isso agora, pública e privada. Já ouvi alguém dizer que era capaz de deduzir muita coisa sobre o relacionamento de alguém com Deus após ouvir a oração dessa pessoa. Uma reação a essa fala pode ser a de nunca orar em voz alta perto desse que fez esse comentário. Você tem receio de ser julgado, ser analisado. É perfeitamente possível ser rebuscado, teologicamente perfeito e até sincero na oração pública, e ainda assim não cultivar uma vida privada de oração. Que seja rica. Perfeita? Não. Mas que seja rica. Mas não se pode forjar o tom inconfundível de realidade que só vem de quem fala com Deus e não para Deus. Há uma diferença aqui. Falar com Deus e falar para Deus são coisas diferentes. A profundidade da oração privada e da oração pública crescem juntas. E aqui nós precisamos aprender a orar. Uns com os outros, filhos com os pais, maridos e esposas ensinando uns aos outros e animando uns aos outros, comunidade cristã, orando, por exemplo, desde que o culto começa. É claro que quando pensamos em algo excelente, e desejamos esse algo excelente, e aqui, pensando na oração como alvo, tudo que é excelente tem a sua dificuldade. Portanto, a oração deve ser uma das coisas difíceis. Porém, admitir que orar é muito difícil, ao contrário do que alguns imaginam, não é desencorajador. Ao contrário, pode nos animar. Se você trava uma grande luta com isso, você não está sozinho. E aqui a gente começa a entrar nessa questão um pouco mais detalhadamente. Existe uma obra americana sobre oração, que é um clássico, não foi traduzido, The Still Hour,
de Austin Phelps, um teólogo americano. Ele começa o seu livro, a sua obra, com o capítulo, aspas, a ausência de Deus durante a oração. E ele começa citando o versículo 3 de Jó 23, onde lá está assim: quem dera eu soubesse onde encontrá-lo. Sabe aquela pessoa em busca de Deus? Sabe quando a gente está em busca de Deus e bate na porta e ninguém responde? O livro desse autor parte da premissa de que a consciência da ausência de Deus é uma constante em nossa vida religiosa. Pelo menos se você não quer fabricar ele artificialmente, se você não quer emocionalmente dizer que ele está, mas em realidade você muitas vezes sente que parece que ele não ouve. Mesmo quando as formas de devoção são observadas de forma consciente, o senso da presença de Deus, diz esse autor, como aquele amigo invisível cuja companhia é uma alegria, não é contínuo. Esse sentimento de presença o tempo todo não é uma coisa que a gente sente a todo tempo. E esse autor, ele prossegue explicando as várias razões pelas quais há tanta aridez na oração e como a gente suporta essa sensação de que parece que Deus não está ouvindo ou não está presente. A primeira coisa que descobrimos ao tentar orar é que a gente tem um vazio espiritual. A gente patina. Então, quando a gente tenta orar e não consegue, isso já é um diagnóstico. Mas é uma lição. Porque estamos acostumados a ser vazios e tão acostumados que a gente não reconhece essa condição até que a gente dobre o joelho e quer falar com Deus. Porque a vida nos distrai dessa realidade. A gente se ocupa e se enche de outras coisas, mas quando a gente para sondar aquele que é, sentimos, nos falta alguma coisa. Até começarmos a ler o que a Bíblia e outros dizem sobre a grandiosidade, a promessa da oração, a gente não sente nada. Enfim, começamos a nos sentir famintos e sozinhos. Pois esse primeiro passo, querido, é importante para alcançarmos comunhão com Deus. Mas é um passo que muitas vezes nos deixa desanimados, desorientados, e até alguns aqui desistem do caminho. Quando, afinal, nossa vida de oração começa a florescer, porém, os efeitos são notáveis. Podemos nos encher de autopiedade e acabar justificando o sentimento de mágoa ou raiva. Esse é um outro caminho. Mas quando nos sentamos para orar, a reorientação que acontece diante da face de Deus revela a pequenez dos nossos sentimentos, de como a gente julga mal os outros, de como a gente é pecador, de como a gente é pequeno, de como a gente é falho, como a gente pode deixar de crer, de confiar, como a gente foi pequeno. Todas as nossas justificativas acabam caindo por terra, aos pedaços. Ou podemos adotar um outro caminho, nos encher de ansiedade e durante a oração, de repente, nos perguntarmos com o que estamos tão preocupados e daqui a pouco a gente vai rir de nós mesmos e vai agradecer a Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele tem feito. É a clareza, queridos, revigorante de uma nova perspectiva. São olhos que são abertos. E a gente passa a encarar as coisas de uma outra forma. Com o tempo, essa pode se tornar a experiência normal. Mas nem sempre é assim que a vida de oração começa. E por isso muitos desistem.
No princípio, os sentimentos de miséria e de ausência acabam tentando dominar, mas as melhores orientações para essa fase insistem: não desistamos, mas sim que resistamos e oremos de forma disciplinada, como diz o Packer, até que a gente passe do dever para o prazer, da obrigação para a experiência. É preciso, porém, tomar cuidado para não entender mal o que eu disse. Épocas de aridez na nossa caminhada podem voltar. Os momentos que a gente atravessa nos afetam. Não passamos por uma quantidade estanque de tempo no deserto e depois a gente adentra agora de forma permanente em prazer e oração animada. Em vez disso, a vívida reorientação da mente, a percepção geral de Deus no coração, vem com maior frequência, às vezes de maneira surpreendente, mescladas com lutas, com silêncios, com momentos escuros. Apesar disso, a busca de Deus na oração acaba dando frutos, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E porque a oração, sem sombra de dúvida, é rica e maravilhosa. Queridos, a Bíblia toda fala de Deus, toda ela. Por isso a prática de oração é tão disseminada em toda a Bíblia. Não há dificuldade de estudar esse tópico, talvez a dificuldade está em organizá-lo. Mas citações a respeito de oração na Bíblia toda estão em todo lugar. A grandiosidade da oração nada mais é do que uma extensão da grandiosidade da glória de Deus em nossa vida. A oração não é um rito, a oração é uma experiência. Falar de oração é falar de encontro, de relacionamento, de presença de Deus em nossa vida. Por isso, repita essa frase: a grandiosidade da oração é uma extensão de quão grande Deus é e glorioso em nossa vida. Em Gênesis a gente vê cada um dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, orando com intimidade e com franqueza. A oração obstinada acontece com Abraão, que pede que Deus tenha misericórdia das cidades pagãs de Sodoma e Gomorra. Em Êxodo, a oração foi a maneira pela qual Moisés assegurou a libertação de Israel do Egito. O dom da oração engrandece Israel. Em Deuteronômio 4, versículo 7, temos uma das afirmações mais belas, me parece, de Deuteronômio: que outra nação é tão grande e pode ter seus deuses tão perto, quanto o Senhor, nosso Deus, está de nós, sempre que o invocamos. Está dando para perceber, onde tem oração, tem Deus, tem proximidade, tem comunhão. Por isso, deixar de orar não é simplesmente violar uma regra religiosa. É deixar de tratar Deus como Deus. É pecar de uma certa forma contra a sua glória. 1 Samuel 12, 23. Veja o que Samuel, o profeta, diz: longe de mim acontecer de eu pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vocês. Veja esse texto. Longe de mim acontecer de eu pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vocês. O rei Davi compôs grande parte do Saltério, o livro de oração inspirado por Deus,
com abundantes apelos, do tipo: a ti eu oro, tu que respondes orações. O filho de Davi, Salomão, construiu o templo em Jerusalém e em seguida dedicou-o com uma oração magnífica que lemos hoje, quando eu subi a esse palco. Mas o principal pedido de Salomão em relação ao templo era que nele Deus ouvisse as orações do seu povo. E a oração mais importante de Salomão foi que aquele templo onde se orava, que a oração fosse ouvida. A oração mais importante de Salomão foi pela dádiva da própria oração. Além disso, ele esperava que os povos de outras nações ouvissem o grande nome do Senhor e que orassem voltados para aquele templo. De novo, queridos, vemos que a oração é um reconhecimento da grandiosidade divina. O livro de Jó é basicamente o registro do sofrimento e dor de Jó, enfrentados com oração. No fim, Deus se ira contra os amigos insensíveis de Jó e lhes diz que só deixará de puni-los se Jó orar por eles. A oração permeou o ministério de todos os profetas. O livro de Jonas é um grande livro de orações. A petição dos marinheiros com medo, a confissão de Jonas no ventre do peixe, a murmuração de Jonas. Como Deus pode ser tão misericordioso? Elias, pela oração, invocou o fogo do céu diante do povo. E depois, abatido, esgotado, recebeu misericórdia de Deus por meio da oração. O sucessor de Elias, Eliseu, salvou a vida de um menino e uma cidade inteira, ambos pela oração. Quando o rei Ezequias recebeu uma carta autoritária do rei assírio, ameaçando destruir Jerusalém, ele pegou a carta, que estendeu diante do Senhor e orou, e Deus livrou Jerusalém. Ezequias mais tarde foi liberto de uma enfermidade, também por meio da oração. O livro de Abacuque é um diálogo em forma de oração entre o profeta e Deus o tempo todo. A oração pode ter sido a via comum até pela qual a palavra de Deus chegou até eles. Enquanto eles oravam, certamente a palavra de Deus era falada e eles depois tomaram nota daquilo que Deus falava. A preservação e o retorno dos judeus do exílio babilônico foram conduzidos por oração. O exílio deles começou com um chamado a orar pela cidade pagã da Babilônia e a orar pelos seus vizinhos em Jeremias 27:9. Daniel quase foi executado pelas autoridades babilônicas porque orava 3 vezes ao dia. E faz uma oração de arrependimento por seu povo no capítulo 9. E diz o texto que ele é ouvido. Depois Neemias reconstrói os muros em torno de Jerusalém com uma mescla de orações e sábia liderança. Ele costumava orar também por proteção até que a obra do muro fosse concluída. Depois Esdras protege o povo que volta do exílio para Judá, por meio da oração. Queridos, Jesus ensinou os discípulos a orar. Jesus curou pessoas com oração. Jesus denunciou corrupção no templo quando disse que deveria ele ser chamado casa de oração. E insistiu que alguns demônios só poderiam ser expulsos por meio de oração.
Jesus orava de forma regular, fervorosa, com clamor e lágrimas, como nos ensina Hebreus 5:7. Às vezes orava a noite toda. O Filho de Deus salvou Pedro do esmorecimento espiritual através da oração, quando Satanás quis peneirar a Pedro. Jesus rogou por Pedro. Enquanto orava, o Espírito desceu sobre Jesus e o ungiu. Enquanto Jesus orava, foi transfigurado com a glória divina. Note, Jesus enfrentou a maior crise da sua vida, Getsêmani, em oração. Nós o ouvimos orando pelos discípulos e pela igreja na noite antes de morrer, em João 17. A oração que nós aqui mesmo estudamos em 2 ou 3 reuniões, oração sacerdotal, é a oração que ele faz antes de morrer. E o que ele faz? Ele ora. Depois ele roga a Deus em agonia no Getsêmani. Na verdade, Jesus morre orando, entregando o seu espírito, orando para que Deus não impute os pecados dos seus detratores. Jesus morre orando. Logo após a morte do Senhor, os discípulos se preparam para o futuro. Atos capítulo 1 diz que eles estavam juntos em oração. Todas as reuniões da igreja em Atos 2 eram dedicadas à oração, perseveravam na oração. O poder do Espírito desce aos primeiros cristãos em resposta a orações intrépidas. Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto eles oravam, Atos 4 diz, tremeu o lugar em que eles estavam e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Líderes são escolhidos e constituídos somente com oração. Atos capítulo 6, 13, 14. Os apóstolos, mestres e líderes da igreja primitiva acreditavam que precisavam dedicar tanta atenção à oração como à pregação do Evangelho, ao ensino da palavra, separando então colaboradores para servirem às mesas. Por que isso? Espera-se que todos os cristãos tenham uma vida de oração regular, fiel, dedicada, fervorosa. Isso está longe de assumir perfeição, de ser legalista, mas isso, ao contrário, é um desafio para nós nos agarrarmos àquilo que Deus nos deu, de uma realidade gratuita que Ele nos permite dela participar, falando com o nosso Pai, no nosso próprio vocabulário, mas sabendo da sua presença, Deus Emanuel. No livro de Atos, a oração é um dos principais sinais de que o Espírito entrou no coração de alguém pela fé em Cristo, porque essa pessoa que cria saía orando, saía cantando louvores, expressava em fala com Deus aquilo que Deus tinha feito na vida dela naquele momento. O Espírito nos dá a confiança e o desejo de orar a Deus, Gálatas 4. Nos capacita a orar mesmo quando não sabemos o que dizer, Romanos 8. Os cristãos aprendem que a oração deve dominar os seus dias inteiros, orando sem cessar. Todas as pessoas à nossa volta deveriam ser objeto de nossa oração. Sabe aquele texto de 1 Timóteo 2 que a gente usa para orar pelas autoridades? Ali diz, é em favor de todos os homens. Quantas pessoas temos no nosso entorno pelas quais podíamos orar, reclamar menos, julgar menos ainda, orar bem mais. Os enfermos também, Tiago nos orienta, se alguém está enfermo, faça oração.
Todo dom que você recebe pode ser consagrado pela oração. 1 Timóteo 4, falando sobre os alimentos recebidos com ações de graça. Está dando para perceber? Você compra um carro, você faz um negócio, você acorda de manhã, você casa, você tem filhos, você almoça, tudo é para a glória de Deus, tudo vem de Deus, e na verdade eu só existo porque Deus quer, e Ele me dá as suas boas dádivas. Por que agradecer? Para não ter o coração escurecido pela autossuficiência ilusória de que podemos tudo. As orações e os louvores dos nossos lábios são o sacrifício mais agradável que podemos oferecer a Deus por meio de Jesus. Meus irmãos, finalizo aqui. A oração é tão poderosa que sempre que lemos a Bíblia, ela está lá. Em algum lugar ela está. Pertinho ou no próprio texto que estamos lendo. Por que a oração está lá? Porque em qualquer lugar que você encontre Deus, ali estará a oração. Uma vez que Deus está em toda parte e é infinitamente grande, a oração deve permear toda a nossa vida, em todo tempo, em todo lugar, em todo momento. Uma vez que Deus está em toda parte e é infinitamente grande, a oração deve permear toda a nossa vida.